Voltei, dando continuidade exatamente onde paramos. Agora, você. Exercício 1. Observe os textos a seguir. Texto A. Venenosa e peçonhenta. Olha aqui. Conheça uma serpente da Ásia que tem um jeito bem diferente de se defender. Bem distante do Brasil, em alguns países da Ásia, existe uma espécie de serpente que é ao mesmo tempo peçonhenta e venenosa. Seu nome científico é Arabidopsis trignus, mas pode chamá-la de cobra-tigre asiática. Texto B. Pescaria do curumim. Prestem atenção nos tipos de texto que estamos lendo, que a gente vai fazer comparação, hein? O texto D aqui. Curumim acordou cedo, foi tomar banho de rio, caiu na água sem medo, se enrolou com seus braços de frio. Curumim sentiu fome, subiu no pé de goiabeira, era alto, bonito, enorme, de olhar dava tonteira. Esse é um texto do Tiago aqui. A pescaria do curumim e outros poemas indígenas. Texto C, um convite. Convido você para o meu aniversário, que será no dia. Espero você para se divertir comigo e todos os meus amigos. Não perca. Texto D, limonada bem fresquinha. Os ingredientes: um limão, açúcar se quiser, pedras de gelo, folhinhas de hortelã. O modo de fazer: lave bem o limão. Em um copo, raspe um pouco da casca, esprema o limão, acrescente água, adoce e, se achar necessário, pique com a mão 2 folhinhas de hortelã. E o passo 3, coloque gelo à vontade. Agora, lá na página última do dia, deixa a professora centralizar aqui para vocês. Lá ainda no exercício 1, diz assim: você já leu texto como esses? Classifique-os quanto ao gênero. Agora entramos no gênero textual. Bom, para a gente poder fazer a classificação, a gente primeiro vai identificar juntos esses tipos de texto. Olhando assim, o texto A, o B, o C e o D, o texto C é um convite, ó, o próprio nome aqui já diz, tá certo? Então, lá na frente da letrinha C, a gente vai completar com convite, tá certo? Vamos analisar lá o texto A. Bom, o texto A vem nos informar sobre uma cobra venenosa e peçonhenta. Todo texto que vem esse tipo de informação, dizemos que é um texto informativo, ou seja, está informando. Quem se lembra do texto que fizemos sobre o Aedes aegypti? Ele também era um texto informativo. Ó, um detalhe, 4º ano, não é aqui que vocês vão fazer, tá certo? É aqui que vocês vão preencher. A professora tá fazendo com vocês para explicar, tá bom? Então, o texto A, texto informativo, o texto C, um convite, e o texto B, olha só. O texto B, vejam a estrutura do texto, tá? Aqui já diz, ó, poemas indígenas, ou seja, o gênero textual aqui é um texto de poema, tá certo? Poema. E o texto D está nos explicando uma deliciosa limonada. Então, é um texto de receita. Ah, mas eu tenho certeza que vocês souberam, enquanto eu ia falando, vocês já sabiam, não é verdade? Então, é aqui que vocês vão preencher, tá? Então, vamos lá, relembrando.
texto informativo, o texto B é um poema, o texto C é um convite e o texto D é uma receita. Agora o exercício 2. Quais destes textos não estão organizados nem em parágrafos, nem em verso, mas em linhas contínuas, ou seja, aquelas linhas que vão até o final? Qual é? Qual é esse tipo de texto? Olha só o que está dizendo. Eles não estão organizados em parágrafos. Esse tem parágrafo, né? Então, não é o texto A. E também está dizendo que em verso. O poema, nós sabemos que ele é em verso. Então, ele também não é nem o texto A, nem o texto B. Então, quais são os textos que têm linhas contínuas? Temos 2. O convite e temos a receita. A receita dessa limonada, tá certo? Então, vocês vão preencher aqui da seguinte forma: o convite e a receita, tá certo? Bom, os textos escritos com parágrafos em linhas contínuas podem ser chamados de texto em prosa. Gravem isso, crianças. Texto em prosa. Eles não têm versos e estrofes como os poemas e não costumam apresentar rimas, também características dos poemas. Agora, o exercício 3 diz assim para nós: leia o que está indicando em cada parte do quadro e escreva a letra correspondente a cada texto conforme a sua classificação. Texto em prova, com parágrafos ou linha contínuas. Precisamos voltar lá. Então, precisamos preencher aqui somente os textos que têm parágrafos e linhas contínuas. Texto A tem parágrafos e linha contínua? Sim. Texto B tem parágrafos e linha contínua? Não. Texto C tem parágrafos e linha contínua? Sim, ele tem linha contínua. Texto D tem parágrafos ou linha contínua? Sim, linha contínua. Então, nós vamos preencher neste espaço aqui os textos A, o texto C e o texto D. Texto inverso, apenas um. O texto B, certo? Que é a pescaria do curumim. Último exercício de hoje, espero que vocês estejam compreendendo fábula em prosa em verso e a diferença. E se não compreenderem, já sabem, me mandem mensagem, eu estarei aqui disponível para auxiliá-los, tá certo? Hora de organizar o que estudamos. Complete o esquema com exemplos de texto que você conhece. Texto em prosa e em verso. Pode ter linhas de texto contínuas, pode ter parágrafos. Quais tipos de texto podem ter essas duas características? Pode ser texto de fábula que nós vimos. Vamos completar aqui, ó. Fábulas. Outra característica também é textos de notícias. Tem essas características. E, como vimos, receitas.
Vimos também convite de aniversário. Olha só quantos textos que tem essas características. Tem também os textos informativos, tá bom? Textos informativos, certo? Ó, fábulas, notícias, receitas, convites, textos informativos. Agora, e em verso, organizado em versos, pode ter estrofes, rimas e ritmos. Bom, o poema, nós sabemos que tem essa característica, deixa a professora completar aqui. Os poemas, né? Que mais que pode ter? Letras de músicas, tá certo? A gente encontra essas características em letras de música. Eu vou colocar aqui, ó. Letras. Desculpem a letra, tá? A professora tá segurando o celular, tá explicando, tá falando, tá escrevendo. Caprichem na letra aí, hein? Letras de músicas, poemas e quadrinhas. Sabe aquelas quadrinhas da Turma da Mônica, do Calvinho, que a gente adora? Então, essas também podem ter estas características, certo? Terminamos a nossa aula de segunda-feira. Não apareci porque eu quis fazer dessa forma, fazendo junto com vocês, para que vocês pudessem entender ainda melhor, tá certo? Pois me falem se vocês gostaram desse tipo de vídeo assim, tá? Fiquem com Deus, eu espero vocês amanhã para nossa aula de matemática, que a professora também vai fazer nesse formato aqui. Fiquem com Deus, tá? Ó, tô esperando as fotos, hein? Espero as fotos de vocês.